E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a ver cumprimento de sentença, entrando no procedimento. O procedimento do cumprimento de sentença, ele inicia através do requerimento do exequente, né? Do credor exequente. É claro, tem que ser, de fato, provocado aí pelo credor exequente. A princípio, o julgador, ele não sabe se houve ou não cumprimento espontâneo da sentença. Então, é o exequente que vai informar que não houve e pedir aí que haja a execução, né, através do cumprimento da sentença. Então, vamos ver como é que é feito esse requerimento pelo exequente. O exequente deverá requerer que a obrigação seja cumprida pelo executado. Claro, né? O devedor terá 15 dias para pagar o débito. E esse requerimento ele tem que estar instruído com o demonstrativo descriminalizado e atualizado do crédito. Então, vamos supor aqui uma sentença que condena uma obrigação de pagar a quantia certa. Uma sentença que condena uma obrigação de pagar a quantia certa, é preciso que na hora, no requerimento de cumprimento de sentença, o autor, ele apresente o cálculo, né? Diga, olha, o valor devido a esse, as correções são essas, e aí essas correções, elas têm que estar detalhadas. Como assim detalhadas? Elas precisam ser informado qual é o índice de correção monetária adotado, os juros, a periodicidade, se os juros são capitalizados ou não, né? O termo inicial e o termo final. É desde quando que está se contando os juros? É desde quando que está incidindo aí a correção monetária? Então, isso tem que ser informado. Se houver alguma coisa no cumprimento, na obrigação, né, que prevê algum tipo de desconto ou de compensação, tem que ser informado. E, se possível, gente, quais são os bens que o devedor tem que são passíveis de penhora. Beleza? Então, no requerimento tem que ter isso. Aí uma pergunta, ele vai requerer a obrigação, o devedor terá 15 dias para pagar o débito. Isso é o quê? É uma intimação para o devedor pagar o débito ou é uma citação? Que importância tem isso? Tem toda. A gente tem que saber exatamente qual é o ato correto no procedimento da ação judicial. É uma citação ou é uma intimação? O que vocês acham? Vamos pro próximo, que lá pode estar a resposta. Olha só, temos aqui. Intimação. É uma intimação. Eita, então eu posso dizer assim, sempre que um título judicial estiver sendo exigido o seu cumprimento, nós teremos a intimação do devedor. Não. Nessas horas eu fico pensando em vocês na sala de aula, já com aquela cara tipo, uma exceção. Na verdade tem exceção, sim. Nem sempre será uma intimação, pode ser que seja uma citação. Imagine um cumprimento de sentença estrangeira. Imagine um cumprimento daquela sentença penal condenatória que tem reparação civil. Então, né, esses títulos judiciais, que não é fase de um processo de conhecimento, né, que não é fase de um processo de conhecimento, aí vai ensejar a necessidade de citação do devedor e não de intimação. Mas vamos aqui ver a intimação, né, que é a regra, digamos, mais geral. O devedor será intimado para cumprir a sentença, através de quê? Pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado. Tem advogado? Então a intimação é na pessoa do advogado. Lá na intimação vai ter o número do processo, vão ter os nomes das partes,
Mas também, quem é que acompanha a publicação? É comum as pessoas irem olhar todos os dias o Diário de Justiça? Quem não é advogado, quem não trabalha na área, não vai ficar olhando isso. Então, o direcionamento aí dessa publicação do Diário da Justiça, que tem aqui, ó, inciso 1, pelo Diário da Justiça, é ao advogado. Claro? Segunda situação. Por carta, com aviso de recebimento, quando o devedor é representado pela Defensoria Pública, ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Tá? Ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a hipótese do inciso 4, que a gente ainda não chegou lá, já a gente chega. O que é que eu quero dizer com isso? O inciso 1 é o meio padrão, mas vai que o réu não tem procurador constituído nos autos. Ué, mas é possível? Como assim? Gente, aqui a gente está falando de uma revelia. Mas uma revelia, né, que foi constatada, que ocorreu, porque a possibilidade do contraditório é garantia constitucional, mas isso não é uma obrigação, você se defende se você realmente quiser, ninguém vai lhe obrigar a se defender no processo. E aí você não se defendeu, revelia. Se você revelou e não se defendeu, não chegou no processo, não houve também, por óbvio, uma habilitação de um advogado. Então, aí nesse caso, essa intimação vai ser através do correio, por carta com aviso de recebimento. Tá vendo? E se você tiver a Defensoria Pública como seu defensor, também vai ser através desse meio. Inciso 3. Por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. O que é que diz o parágrafo 1º do artigo 246? Vamos lá? O artigo 246 fala sobre como será feita a citação. Diz assim o 246. A citação será feita, inciso 1, pelo correio, inciso 2, por oficial de justiça, inciso 3, pelo escrivão-chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, né? Conhecido popularmente como a citação em balcão. Inciso 4, por edital, só nas hipóteses realmente cabíveis. Inciso 5, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. O que é que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º diz o seguinte: com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as EPPs, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos. Gente, olha aí. Para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Prestaram atenção nisso? Sabe o que é que o legislador está dizendo? Você, empresa, que não é microempresa, nem é EPP, você tem a obrigação de ter cadastro no sistema eletrônico, onde há o processamento de ações judiciais. Por quê? Porque lá, com seu cadastro, você tem uma forma de ser intimado e ser citado. Isso é muito bom do ponto de vista operacional. Não é necessário a citação, que a intimação, desculpa, a gente está falando de intimação aqui, né? Que essa intimação ocorra através de um oficial de justiça, porque aí é um servidor que vai se deslocar, que vai perder tempo para fazer algo que não há necessidade, se a empresa está lá com o seu cadastrozinho no sistema da ação judicial. E também não vai ser necessário mandar pelo correio, que isso demandaria mais tempo e também mais trabalho. Então, olha só, por meio eletrônico, quando nos casos do parágrafo 1º do artigo 246 não tiver procurador constituído nos autos. Então, vai ser feito por meio eletrônico, porque essas empresas elas têm a obrigação de ter cadastro lá.
mas, caso elas tenham procurador constituído nos autos, vai ser feito através do advogado, assim como é no inciso 1. Certo? Tá claro? Vamos para frente? Por edital. Por edital. No caso, né, citado na forma do 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Vamos lá. Artigo 256, sabe o que é que o artigo 256 fala? Sobre quando a citação por edital será realizada. Inciso 1, quando desconhecido ou incerto citando. Inciso 2, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Inciso 3, nos casos expressos em lei, além dos seus parágrafos. Então, veja só, por edital, vai acontecer a intimação da fase de cumprimento de sentença se esse réu, ele tiver sido citado por edital também nas hipóteses do 256. Então, foi citado por edital na fase de conhecimento? Foi citado por edital na fase de conhecimento? Foi revel em razão disso? Na fase do cumprimento de sentença, ele vai ser citado por edital também. Certo? Então, aqui a gente tem o procedimento de intimação do devedor, de acordo com a regra esculpida no parágrafo 2º do artigo 503. Continuemos. Gente, olha esse RESP aqui. RESP, interessante. Veja só, uma coisa que eu falo muito em sala de aula, e isso foi algo que eu estudei muito no meu mestrado, pesquisei muito para a minha dissertação do mestrado, é a insegurança jurídica que a gente, jurisdicionados, acaba ficando à mercê em razão de entendimentos diversos sobre regras de direito material e direito processual. De direito processual, sou meio inconformada. Eu acho que não deveria ter diversidade de entendimento em procedimentos, né, que é o meio e não é necessariamente o fim. Que RESP é esse? Por que eu estou botando esse RESP aqui para a gente conversar sobre? Olha só. Se eu tenho um processo virtual e a intimação ela ocorre através do meio virtual, eu vou ter 10 dias lá para poder abrir e começar a contar o meu prazo. Se essa decisão, esse ato judicial que precisa que eu tome alguma providência, né? Pode ser uma decisão interlocutória, pode ser uma decisão de natureza definitiva, como uma sentença. Ela também, se esse ato judicial também for publicado no Diário de Justiça, eu tenho o prazo contado a partir da publicação. Agora, pense aí na situação. Eu tenho uma decisão, olha a hipótese, caso concreto, uma decisão que ela é tanto publicada no Diário de Justiça, como ela também é intimada através de e-mail eletrônico. A intimação dela através de e-mail eletrônico. Eu vou ter 2 prazos de início da contagem diferentes. Eu vou ter um prazo X para publicação, eu vou ter um início de contagem de prazo Y para a intimação por meio eletrônico. E aí, como é que fica? Aí sabe o que estava acontecendo? Isso é um problema? Isso é um problema. Tem juiz que entende não. O prazo deve ser contado a partir da publicação. Aí tem juiz entendendo não. O prazo tem que ser contado a partir do momento que a pessoa é intimada pelo meio eletrônico. E aí? Sabe o que eu estava fazendo, particularmente? Contava o prazo pelo primeiro, para não ter o risco de perder o prazo. Mas a gente precisa saber exatamente qual é o marco inicial do prazo e não ficar dependendo de entendimentos que ficam variando de acordo com o julgador. Aí veio o RESP 1653, desculpe, 1.653.976. Esse RESP, julgado pela 4ª turma do STJ, decidiu que
a intimação pelo portal eletrônico de um determinado tribunal prevalece sobre aquela feita pelo Diário da Justiça, se ocorrer a duplicidade. Ou seja, se o ato judicial ele for publicar, a intimação ocorrer pelos dois, tanto pelo Diário eletrônico do Tribunal de Justiça, tanto pelo Diário de Justiça como pelo portal eletrônico, qual é o que vai prevalecer? Pelo portal eletrônico. Certo? Para o colegiado, o entendimento está em sintonia com o novo CPC, que prioriza intimações judiciais realizadas pela via digital. A definição da questão é relevante, muito relevante. Define o termo inicial do prazo recursal. Ok? Decisão do STJ, RESP, está aí, 1653976. Ok? Vamos, continuemos. Isso aqui a gente falou em sala já, eu penso, né? Mas vamos falar novamente. Olha bem, olha só. O fiador, o co-obrigado ou o corresponsável que não participou da fase de conhecimento, ele não pode participar do cumprimento de sentença. Ele perdeu toda a oportunidade de exercício de contraditório. Contraditório é garantia constitucional. Eu não posso ter uma decisão judicial em meu desfavor se eu não tive nenhuma oportunidade de questionar a formação dessa decisão. Eu não tive a oportunidade de falar, não tive a oportunidade de produzir prova, eu não tive a oportunidade nenhuma. Eu não posso simplesmente ser incluída, digamos, na hipótese que eu sou uma fiadora, eu não posso ser incluída só na fase de cumprimento de sentença para pagar. Tá bom? Então, isso demandava muita discussão, mas o CPC deixou isso muito claro. Olha só. A lei processualista, no que concerne ao fiador, o co-obrigado ou o corresponsável, afastou a possibilidade de qualquer um destes sofrer os efeitos expropriatórios de um cumprimento de sentença se não participaram da fase de conhecimento. Está no parágrafo 5º do artigo 513. Então, se você foi demandado apenas na fase de cumprimento de sentença, fica tranquilo, porque a própria legislação processual ela afasta a possibilidade de você sofrer qualquer efeito aí expropriatório do cumprimento da sentença. Tá bom? É preciso participar da fase de conhecimento. Então, vamos continuar. Procedimento, prazo para o devedor e efeitos do inadimplemento. 15 dias para efetuar o cumprimento da obrigação. Isso a gente já viu, né? Que vai haver a intimação e citação só naquelas exceções, vai haver intimação para que o devedor cumpra a obrigação em 15 dias. Ele tem 15 dias para cumprir a obrigação. Agora preste atenção nisso. Concentração. Ele tem 15 dias para cumprir a obrigação. Exauriu esse prazo. Tá? Exauriu esse prazo. Ele não cumpriu a obrigação. Então, inicia o prazo de 15 dias para apresentar o meio de defesa a esse tipo de execução. Qual é o meio de defesa que, em regra, se apresenta aí no cumprimento de sentença? A impugnação. Então, vamos repetir. O devedor é intimado para cumprir a obrigação em 15 dias. Ele não cumpre, tá? Exauriu esse prazo, ou seja, passaram os 15 dias. Passaram os 15 dias, inicia o prazo para prestação de impugnação, que são mais 15 dias. Ok? Lembrando que, se o devedor ele não cumpre a obrigação dentro do prazo que é concedido para ele cumprir a obrigação, que são os 15 dias, ele vai sofrer aí na execução o acréscimo de uma multa de 10%.
além de 10% do valor devido aos honorários do advogado, aqueles honorários sucumbenciais. Lembraram? Claro isso? Então, essa questão aí dos prazos. Quando é que começa o prazo para impugnação? Quando exaure os 15 dias para o cumprimento. Certo? Impugnação, cumprimento de sentença. Aqui é o meio de defesa, em regra utilizado, para o devedor questionar aí a execução que é formada através de título judicial. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo, tá bom? Até já!